A Antena 1 apresenta Fura Fura, o disco mais teatral de José Afonso. Temos de exigir medidas revolucionárias ao novo governo. Não podemos permitir que o Duque de Palmela, o novo ministro, continue nas mesmas águas turvas do Costa Cabral. Se não é capaz de tomar medidas que sirvam o povo, que vá para lá outro. Fura Fura, na Antena 1, com os intérpretes Júlio Pereira, arranjo, direção musical e mistura. É o primeiro disco onde eu, de facto, começo a trabalhar a sério com José Afonso. Aliás, tão a sério que depois fiquei para sempre. João Gil, músico do Trovante, arranjo de 3 canções. Fura Fura está dentro dos grandes trabalhos, Zeca. Não posso dizer que haja um trabalho menor. Todos eles fazem parte de um caudal enorme. E Luís Represas, músico e cantor do Trovante, arranjo de 3 canções, coro e segunda voz em O Cabral Fugiu para a Espanha. Este trabalho que nós fizemos com ele, que o Trovante fez com ele, fundamentalmente nestas 3 músicas que nós arranjámos e depois no resto cantámos com ele, foi feito com uma enorme paixão. Na Antena 1 Fura Fura, o 10º e penúltimo disco de José Afonso para a editora Orfeu de Arnaldo Trindade, nas memórias de 3 dos músicos que participaram na gravação em 1978 nos estúdios AT em Lisboa. Júlio Pereira, João Gil e Luís Represas. Estes 2 últimos, então, elementos do grupo Trovante. O disco só foi editado um ano depois, em 1979. Em Fura Fura, que agora regressa ao mercado com som restaurado pelo técnico Topner da Silva, participaram também o guitarrista António Cheinho e o viola José Maria Nóbrega, Guilherme Vicente, Carlos Salomé, Tomás Pimentel, Rui Cardoso, Guilherme Inês, Celso de Carvalho e Carlos Zíngaro, e também a cantora Nela Deiras. Fura Fura inclui um total de 12 canções, todas com música de José Afonso. 4 delas da autoria integral de José Afonso. As outras, reescritas a partir de textos populares, um dos quais galego, na única canção gravada por José Afonso sem ser em português. De Nicolau Tolentino também, e do autor e encenador Helder Costa, de A Barraca, para cujo espetáculo Zé do Telhado, no José Afonso compôs metade das canções do disco. Outras 2 integraram-se na peça Guerra do Alecrim e Manjerona, levada à cena pela Comuna. Por isso mesmo, pode dizer-se que Fura Fura é o mais teatral dos discos de José Afonso. Arranjos e direção musical de Júlio Pereira e de José Afonso, exceto em 3 canções, cujos arranjos foram da responsabilidade do Trovante, grupo então constituído por Luís Represas, João Gil, Manuel Faria, Artur Costa e João Nuno Represas. Uma delas, com letra popular e música de José Afonso, é esta As 7 Mulheres do Minho, do espetáculo Zé do Telhado, pela Barraca. As 7 mulheres do Minho, as 7 mulheres do Minho, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuzil roca, armadas de fuzil roca, correram corregedor, correram corregedor. Lá do Minho, essa mulher lá do Minho, que da foice fez espada, que da foice fez espada, há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada. Viva Maria da Fonte, viva Maria da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. As 7 mulheres do Minho, as 7 mulheres do Minho, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuzil roca, armadas de fuzil roca, correram corregedor,
Zequinho, que da foice fez espada, que da foice fez espada. Há da eterna luz a história, há da eterna luz a história. Uma página doirada, uma página doirada. Viva Maria da Fonte, viva Maria da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. As Sete Mulheres do Minho, uma das 12 canções de Fura Fura, o disco de José Afonso, cuja reedição remasterizada justifica este programa especial da Antena 1. Uma das 3 com arranjo do Trovante, o grupo que tinha apenas 2 anos de existência, 2 discos gravados, mas que já acompanhava José Afonso em palco. Com vista à gravação de Fura Fura, o início do trabalho foi assim, tanto quanto recorda Luís Represas. O Zeca começou a encontrar-se connosco na nossa sala de ensaios, que era uma pequenino quarto ali ao pé do Jardim Constantino. O Zeca vinha de Azeitão na caminhonete e nós íamos de táxi buscar o Zeca à caminhonete, à central de caminhonagem, e depois encontrávamos na nossa salinha, em que começávamos a trocar ideias sobre aquilo que o Zeca queria. João Gil. O Zeca tinha a noção exata do papel de cada peça naquele universo que tinha na cabeça. Sabia qual o papel de cada instrumento, ou seja, ele tinha uma percepção, ele ouvia tudo na sua cabeça, o que de alguma maneira retira a importância ou o papel da escrita e das ferramentas que hoje em dia se usam, e da ferramenta da escrita musical, porque uma pessoa, quando tem esse universo todo na cabeça e ouve a música completa na sua cabeça, sabe o que é que cada um tem que fazer. Portanto, era uma questão de informação, como fazer e como se dirigir a nós. O Zeca compensava o seu não conhecimento técnico musical com essa exuberância de ideias e às vezes um bocado no meio da sua trapalhice, porque o Zeca era muito trapalhão em relação à maneira como explanava as suas ideias. Eu lembro perfeitamente, numa altura ele voltasse para o Manel Faria e explicar-lhe como é que queria que o Manel fizesse no acordeão, ou tocasse no acordeão, enquanto com as mãos fazia o gesto de quem tocava um cavaquinho e com a boca fazia percussão. Portanto, agora imagina o que é que o Manel olhou para ele e disse: bom, isto é o próprio gravador de pistas que está a funcionar aqui. Eu creio que quando nos solicitou a colaboração no Fura Fura, sabia que podia confiar em nós. Sabia que tinha uma série de miúdos indisciplinados, um bocado desorganizados, mas que respeitavam essa maneira de ser e de compor, que era o Zeca Afonso. E por sermos muito jovens ainda, eu creio que ele fez o que qualquer um de nós faz neste momento, é trabalhar com outras gerações e obter delas esse fulgor de ser mais novo, que é bom, e os mais novos também, enfim, obtêm essa sabedoria dos mestres e daquilo que nós vamos sabendo ao longo da vida. Foi isso que aconteceu. Houve uma confiança total naqueles miúdos, apesar de desorganizados e caóticos, como a geração impunha e os tempos assim o ordenavam, mas foi fabuloso essa comunicação de geração, e nós soubemos estar à altura dessa confiança, que foi algo muito, muito bom para nós. Com os arranjos do Trovante, 3 canções ficam definitivamente prontas. As Sete Mulheres do Minho, que já ouvimos, De Quem Foi a Traição e O Cabral Fugiu para a Espanha, todas elas compostas para o espetáculo da barraca Zé do Telhado. João Gil. Quando peguei numa viola para sacar a harmonia do Cabral Fugiu para a Espanha, que é um tema que temos nesse disco, eu sabia exatamente qual era o acorde que estava dentro do universo de Zeca Afonso e aquele que ficava fora. E essa noção, essa educação já foi transmitida por ele. E essa margem de confiança que eu me referi há pouco
que tornou possível essa colaboração. E é esse espaço muito importante de deixares que um jovem músico trabalhe contigo, mas faça a sua visão e o seu impulso da sua época, mas que tenha a noção de que ele tem que respeitar uma série de pressupostos que faziam com que a música do Zeca Afonso fosse daquela maneira e única daquela maneira. Uma maneira que deu, por exemplo, esta canção. O Cabral fugiu para a Espanha, com a introdução da atriz Margarida Carpinteiro. Ele, que só nos trouxe a maior miséria, encontra-se a pagar a sua vilania num exílio vergonhoso em terras de Espanha. Provou-se que o povo tinha razão e provou-se também que a unidade de todos os cidadãos há de levar de vencida essa corte corrupta e indigna. Temos de exigir medidas revolucionárias ao novo governo. Não podemos permitir que o Duque de Palmela, o novo ministro, continue nas mesmas águas turvas do Costa Cabral. Se não é capaz de tomar medidas que sirvam o povo, que vá para lá outro. Aprende, rainha, aprende, mede bem o teu poder. Tudo um lado, o povo do outro, qual dos dois há de vencer. O Cabral fugiu para a Espanha com uma carga de sardinha, com a pressa que levava, nem disse adeus à rainha. Viva Maria da Fonte, vem com esporas de prata, a cavalo na rainha, com o Saldanha arreata. O Cabral fugiu para a Espanha, já lá vai para a Galiza, com a pressa que levava, nem disse adeus à Luísa. O Cabral queria ser rei, a mulher quer ser rainha. Foram-se os Cabrais embora, só ficou a Luizinha. O Cabral fugiu para a Espanha no disco Fura Fura de José Afonso, texto introdutório da autoria de Hélder Costa, dito pela atriz Margarida Carpinteiro. A canção em que Luís Represas contracenou diretamente com José Afonso. O cantor, recordado pelo cantor. O Zeca era afinadíssimo. Tinha, se calhar por ser também um bocado trapalhão a falar, tinha uma exigência enorme na dicção, porque era fundamental perceber-se o que ele dizia, porque senão, como ele também dizia, as canções não fariam sentido se não se percebessem o que ele dizia. E as coisas tinham que ser bem ditas, não tinham que ser explicadas, tinham que ser bem ditas. Eu de facto aprendi muito com o Zeca nesse aspecto. E por outro lado, a afinação, a maneira como os timbres conjugavam, para ele também isso era muito importante. E algumas destas canções eu faço as segundas vozes com ele. Há aqui de facto uma conjugação tímbrica que nós já estávamos habituados por causa dos espetáculos ao vivo, mas havia esta exigência de que, para além da afinação e para além da percepção das palavras, houvesse a intensidade dramática daquilo que ele queria transmitir. Foi muito importante e muito decisivo para a nossa educação enquanto homens ter lidado naquela altura com o Zeca Afonso, não tenho dúvidas nenhumas. Testemunhos de João Gil e de Luís Represas, dois dos músicos do Trovante, que assinam o arranjo de uma terceira canção. De quem foi a traição? José do telhado, sozinho e perdido, é um lobo do mato acusado. De quem foi a traição? De quem foi a traição? José do telhado, trocado e vendido, é um lobo do mato fugido. De quem foi a traição? De quem foi a traição? José do telhado, traidor que o vendeu, bem merece sofrer o castigo. De quem foi a traição? De quem foi a traição? De
pé do telhado vai se vingar, o traidor vai pagar, o traidor vai pagar. De Quem Foi a Traição, canção com letra de Hélder Costa, uma das 6 do espetáculo da Barraca Zé do Telhado. A terceira com arranjo do Trovante, cujos 5 elementos, Luís Represas, João Gil, Manuel Faria, Artur Costa e João Nuno Represas, ainda haveriam de fazer o coro de um fado, de um fadinho, acompanhado a parceiro por António Cheinho à guitarra e por José Maria Nóbrega à viola. Uma das canções de Fura Fura que atravessou o tempo e podia ter sido escrita amanhã. Quem diz que é pela rainha? Quem diz que é pela rainha não precisa de mais nada. Quem diz que é pela rainha não precisa de mais nada. Embora rouba à vontade, ninguém lhe chama ladrão. Todos lhe apertam a mão. É homem de sociedade. Todos lhe apertam a mão. É homem de sociedade. Acima da pobre gente subiu quem tem bons padrinhos. Acima da pobre gente subiu quem tem bons padrinhos, de colarinhos gomados, perfumando os ministérios. É dono dos homens sérios, ninguém lhe vai aos costados. É dono dos homens sérios, ninguém lhe vai aos costados. Quem diz que é pela rainha não precisa de mais nada. Quem diz que é pela rainha não precisa de mais nada. Embora rouba à vontade, ninguém lhe chama ladrão. Todos lhe apertam a mão. É homem de sociedade. Todos lhe apertam a mão. É homem de sociedade. Quem diz que é pela rainha, música de José Afonso, letra popular adaptada por José Afonso, acompanhada à guitarra e à viola por António Cheinho e por José Maria Nóbrega, de vozes do coro dos 5 Trovante. É justamente nesta altura que a gravação de Fura Fura leva uma reviravolta. Luís Represas. Entretanto, o Trovante sai deste barco por vontade do Zeca. O Júlio Pereira foi entrando e de repente é o Júlio Pereira que assume a gravação do resto do disco e de facto a produção final do disco. Entra, portanto, em cena na gravação do mais teatral disco de José Afonso, o músico Júlio Pereira. E a entrada não podia ter maior simbolismo. Foi concertada à entrada das instalações da barraca. Júlio Pereira. Um dia que eu estou à porta da barraca e o Zeca encontra-se comigo. Aliás, ia a entrar e esbarra comigo e diz: Júlio, tu é que me vais salvar. E a partir daí entro em estúdio com ele. Portanto, este disco para mim foi importante porque de repente vi-me a bruços com esta responsabilidade de trabalhar com um homem que, digamos que enquanto compositor, enquanto músico, tinha uma maneira muito atípica de trabalhar, não é? E essa foi de facto a primeira experiência e depois continuei sempre com o Zeca. João Gil. O Júlio era uma espécie de pronto-socorro do Zeca para situações que ele podia... Não sei se eventualmente ele teve medo ou não de perder alguma mão no cozinhado que estava a fazer. De facto era complicado trabalhar com miúdos como nós, completamente caóticos, e a precisar de algum pulso, mas cheios de força e cheios de energia boa e de confiança, como tínhamos e como éramos e somos. E eu acho que, pelo simples nome, embora lá se chamar o Júlio, eu acho que o Júlio teve um papel importante de unificar tudo. E, afinal de contas, é isso que acontece na vida. E
precisamos uns dos outros, e foi isso que aconteceu. O Júlio chegou e continuámos o trabalho com ele, e ele tomou conta do assunto e tudo bem. Perfeito. E nessa altura, na Barraca, nessa altura particular, vivia-se uma fase gira. Foi quando esteve cá o encenador, o Augusto Boal, que era o homem do Teatro da Arena, portanto era um homem mundialmente conhecido, havia um respeito muito grande porque era um homem assim revolucionário do teatro, não é? E dessa experiência, e portanto não é por mero acaso que o Zeca me encontra à porta da Barraca. É porque o Zeca também andava a frequentar a Barraca, e depois percebi porquê. Por causa do convite que ele teve para o Zé do Telhado, para fazer as músicas do Zé do Telhado, não é? E portanto claro que é uma coincidência, não sendo coincidência, 20 sítios diferentes, acabámos por nos encontrar ali, numa altura onde o Zeca tinha ido para estúdio fazer um disco chamado Fura Fura, onde metade tinha sido feita com o Estrovante, mas faltava a outra metade do disco. Portanto, eu apareço exatamente nesse sítio e começo a trabalhar com o José Afonso exatamente nesse ponto. Ou seja, ainda trabalhámos, suponho, para aí 60% do disco. Nós, nessa altura, ficámos um bocadinho agastados e até um bocado de, como se diz, monco caído, e tristes com o que se passou. Conjecturámos muito porque é que teria sido, o que é que não teria sido. Somos todos amicíssimos do Júlio Pereira, continuamos todos muito amigos do Zeca, e cada vez, com o passar dos anos, cada vez as coisas ficaram mais claras. Eu imagino o que é que o Zeca terá sofrido connosco. Sofrer num bom sofrer, mas eu acredito o que é que o Zeca terá levado com um grupo de 5 miúdos, que estão completamente, como eu te disse há bocado, de cabeça aberta e com uma vontade enorme de fazer coisas, a tentar e a respeitar o Zeca nas coisas que fazia, mas constantemente a tirar-lhe coisas para cima do colo, não é? Eu imagino ele a querer de repente sacudir-se e dizer: epá, larguem-me, deixem-me sossegado, não é? E eu acredito que isto de repente ele tenha sentido: epá, eu estou tramado, se eu continuo com estes miúdos, estou tramado porque eu não me entendo. Eu penso que ele terá feito bem. Mas eu acho que foi deliberado da parte do Zeca fazer metade do disco com o Estrovante e a outra metade com outro artista, com outra entidade, que eu não me lembro se era o Fausto, se era o outro. Sei que de facto me apanha neste sítio onde faltava fazer metade do disco e pronto, e começo a trabalhar com ele. Júlio Pereira era um jovem músico de 24 anos, pouco mais velho, 2 anos, do que os elementos do Trovante, mas já com um enorme traquejo. Eu era fundamentalmente músico de estúdio. Foi uma grande experiência da minha vida enquanto músico, e tão importante porque, e não sei se te lembras, na altura, logo após o 25 de Abril, da peça de teatro Liberdade, Liberdade, que foi a primeira peça musical logo a seguir ao 25 de Abril, que era feita no Vilaré, que por sorte aquilo enchia sempre. É evidente que todos os compositores, não havia músico que não fosse ver essa peça, e eu digo isto porque isso revestiu-se de uma grande importância na minha vida enquanto músico. Ponto 1, porque quem fez a música dessa peça foi o José Mário Branco, em parceria com o Fausto, e ambos convidaram para eu dirigir um grupo, eu formar um grupo e fazer parte daquela peça. Era a única peça que tinha 3 atores e 5, já não me lembro, 5 ou 6 músicos. E, como tal, comecei a conhecer. Aliás, o Fausto convida-me logo para os primeiros discos dele, o que era uma maneira de trabalhar curiosa, porque vivia-se tema a tema, ou seja, não era um trabalho de sapa de ires para casa trabalhar com não sei quantas músicas de enfiada. Eu lembro, praticamente, passava a vida em casa do Fausto e depois com o do Vitorino, e trabalhávamos calma e paulatinamente cada um dos temas, e depois também com o Adriano Correia de Oliveira. Enfim, os mais importantes compositores do nosso país naquela altura passaram por Vilaré, passaram pelo Puto, que era o Puto multi-instrumentista, que tinha jeito para cordas, portanto acabou por ter alguma utilidade nos discos destes compositores, e para mim foi de uma importância muito grande, porque
qualquer deles, como deves imaginar, era muito rico em particularidades da nossa música tradicional. O Fausto adorava e sempre adorou a música de Trás-os-Montes, como sabemos. Aliás, é bem patente nos discos dele, não é? O Vitorino com o Alentejo, claro está. O Zé Mário Branco com a música antiga, as cantigas de amigo. Depois o Zeca, mais tarde, com as questões da Beira Baixa. Ele era uma zona do país à qual ele sempre foi muito sensível. Portanto, estás a ver que desta união foi uma espécie de juntar o útil ao agradável. Foi útil para eles e para mim foi útil e muito mais. Por exemplo, Júlio Pereira conhecera José Mário Branco em Paris em 1973, quando, integrando o grupo de rock Petros Castros, gravou na capital francesa o álbum Mestre, um disco igualmente histórico. Júlio Pereira era o guitarra elétrica do grupo, mas já era muito influenciado pela folk music. Quando eu vou gravar com os Petros Castros a Paris, quem é que eu conheci? O Zé Mário Branco. Porque o Zé Mário Branco era um músico português que estava a ter N trabalhos, quer fosse com outros músicos nossos, ou o Sérgio, ou o Zeca, e até outros que eu me estou a esquecer. O Zé Jorge Letria. Portanto, era o homem que tinha a maior ligação com o Onky Chateau. Aliás, eu lembro de entrar em estúdio e estava a sair o Elton John, né? E os Pink Floyd também gravaram na altura. E quando conheço o Zé Mário Branco ali, aliás, aquilo teve graça porque acabámos por estar provavelmente a primeira noite antes de irmos para o estúdio, estávamos num hotel em Paris e depois começámos a tocar um blues e de facto esse blues aproximou-nos em termos de afeto, qualquer coisa, de tal maneira que o Zé Mário, quando acontece o 25 de Abril e ele regressa, convida-me de imediato para trabalhar no Liberdade. Portanto, estás a ver que foi esta ponte que fez com que, de repente, estou numa situação onde sou requerido como músico de estúdio e aí, de uma maneira paulatina também, fui abandonando a guitarra elétrica e agarrando a instrumentos acústicos, portanto, às violas acústicas, cordas de nylon ou de aço, não é? Eu tocava muito viola folca. Aliás, tenho de confessar que eu tive alguns professores assim, tipo Paul Simon ou James Taylor, que eram homens que ainda hoje têm o melhor som de viola feito no mundo até agora. A busca de um som verdadeiro, tal como José Afonso o definia e tanto apreciava. Para a gravação de Fura Fura, o processo de trabalho é assim descrito por Júlio Pereira, o músico atento às palavras do autor e surpreendido por elas. Era um trabalho conjunto, evidentemente, era irmos para estúdio e o Zeca mostrava a música e eu ia tentando dar ideias com a viola. Foi basicamente assim. Mas de repente, e aqui está o curioso disto tudo, é que de repente tens pela frente uma pessoa que não é propriamente um músico normal. Vamos considerar que o músico normal é aquele que, quando vai trabalhar com outro músico num estúdio, leva ou uma partitura ou uma cifra. Cifra, para quem não sabe, é uma notação musical onde estão transcritos os acordes, o compasso, onde é que muda o acorde, aqui e ali, etc. E o Zeca não funcionava assim. E, portanto, como não funcionava assim, tu tinhas de estar muito por dentro das próprias canções. E algumas canções, nomeadamente uma deste disco, que eu acho absolutamente fantástica, não só sobre a própria história, como a própria música, que é o de Sal de Linguagem Feita, que era uma canção que metia muita impressão. Ponto 1, porque aquilo não era de todo quadrado, era difícil de encontrar uma solução harmónica e rítmica, porque não tinha tempo. O Pedro Caldeira Cabral referiu isso no último programa. E, portanto, foi logo o primeiro embate desta dificuldade, e é aí que me apercebo que para trabalhar com aquele homem era preciso, de facto, conhecer muito bem as músicas, como se eu me tentasse colocar na cabeça dele. Isso depois do futuro mostrou-se ser assim. E essa também foi a minha sorte como músico, de poder trabalhar nessas condições. Isto só para dizer que, de facto, o Zeca levava tudo às últimas consequências para contar a história que ele queria contar. E, portanto, ali não havia nem imitações de géneros, nem de fórmulas. Não. Ele concebia uma história, concebia uma maneira de a contar cantando e isso nunca sabia o resultado. Portanto, podia ser uma coisa...
popular, não popular, uma coisa completamente fora, surrealista, o que é que fosse. Não é? E é neste ambiente que eu entro com o Zeca e, portanto, foi uma espécie de workshop intensivo, mas interessante, confesso. E depois, sobretudo, pelo lado das palavras. Esta coisa que depois nós iremos ouvir de saldo de linguagem feita, para já nem conseguia perceber nem o título e depois a história, porque aquilo são conjuntos de frases que são ditas que se tu não te aperceberes o contexto, quase não imaginas o que é que aquilo quer dizer. E o apito do comboio que não sabia de onde era, mas depois intercalado com outras frases que não fazem sentido com a anterior ou com a posterior, então... E isso intrigava muito. Claro que depois do Zeca me explicar, estava preso, e aquilo no fundo era a representação de tudo aquilo que se sente ou ouve. São de facto os sentimentos de quem está preso e portanto não tens nada que fazer, ouves, sentes, há pequenos barulhos, não é? Então ele certamente num papel transcreveu, mas o que é giro é porque tu lês aquilo tudo e dás-te conta que aquilo é tudo surrealista e ele acaba a história dizendo: diga lá, minha menina, se acredita nesta história. É isto que é o Zeca, que de uma coisa muito difícil é como ele consegue colocá-la depois num plano sempre de simplicidade e sobretudo num plano humano. Ora, aí está, em Fura Fura, a canção de José Afonso, de saldo de linguagem feita, arranjo de Júlio Pereira, para a flauta transversal de Rui Cardoso e para as violas acústicas que ele próprio empunha e que se impunham. De saldo de linguagem feita numa verruma que atava, a língua presa do jeito à forma de ser escrava, o apito do comboio que não diria de onde era, o apito do comboio que não diria de onde era, o sinal amordador da visita que não vai, o sinal amordador da visita que não vai. O corredor, o tapume, a sala vedada à espera, o corredor, o tapume, a sala vedada à espera, o frenesim das jiboias em guarda ao sol da comida, o frenesim das jiboias em guarda ao sol da comida. Acusadora do pleito, o cheiro é papel selado, um cantinho de amargura, um raio de sol queimado, junto do bolso do fato a morte, a vida, a vitória. Diga lá, minha menina, se acredita nesta história. Diga lá, minha menina, se acredita nesta história. De saldo de linguagem feita, no disco Fura Fura de José Afonso, gravado em 1978 e editado um ano depois, cuja reedição, com som remasterizado, justifica este programa especial da Antena 1. Fura Fura, um disco gravado em circunstâncias muito especiais e particulares para José Afonso, como recorda Júlio Pereira. Isto é a fase onde o Zeca, eu acho, se entristece pela primeira vez. Ou seja, se entristece realmente com a vida. E de tal modo que é aí que se começa a gravar. Tudo aquilo tem que ver com aquilo que viria a ser a doença diagnosticada, não é? E eu creio que este disco, Fura Fura, aparece numa altura em que, penso eu, por amizade, tudo o que te estou a dizer vem da minha cabeça, tu podes confirmar, mas quero acreditar que vem da amizade e cumplicidade
do grupo de teatro A Comuna e do grupo de teatro A Barraca, que naquela altura eram grupos de teatro que tinham uma importância muito grande em termos nacionais, que lhe fazem estas encomendas. Ou seja, eu suponho que as pessoas devem ter notado que o Zeca, essa tristeza que já seria notória nele, e então por cumplicidade o vão buscar e lhe dão estas encomendas, e que de facto foi muito bem-vindo isso, porque de facto o Zeca arrebitou aí porque via que a sua música tinha utilidade, não é? Para fins concretos, como neste caso 2 peças de teatro, e isto de facto aparece nesse contexto. Tanto que o Zeca, eu lembro-me que para a própria gravação ele teve que interromper, não me lembro se 1, 2 ou 3 vezes, para ir para as Caldas, para as termas das Caldas, porque já estava a ter problemas de voz. E de tal maneira é uma coisa notória neste disco. Da Catedral de Lisboa, tu ainda sentes a voz jovem do Zeca, e enquanto que o lado B, portanto, as músicas que se seguem, já se nota uma voz com um timbre diferente e, portanto, onde já é notório alguma dificuldade do Zeca. Uma dessas canções será, porventura, Senhora que o Velho. Senhora que o velho se quer levantar, o filho de mim que o ouvi escarrar, falar e tossir que o ouvi escarrar, falar e tossir que o ouvi escarrar. Senhor, vá-se embora, vá já para fora. Senhor, vá-se embora, vá já para fora. Serão o papão não ousado engolir, serão o papão não ousado engolir. Morde pela calada, cheira a cruz gamada. Morde pela calada, cheira a cruz gamada. Anda aí à solta, não o deixes bolir. Anda aí à solta, não o deixes bolir. Senhora que o velho se quer levantar, dá-lhe na corneta até se cansar. Ouvida de mim, bem o vejo trepar. Ouvida de mim, bem o vejo trepar. Senhora que o velho tem corda de sino, se lhe dão mais corda vai ao altapino. Anda aí à solta, não o deixes bolir. Anda aí à solta, não o deixes bolir. Senhora que o velho se quer levantar, o filho de mim que o ouvi escarrar, falar e tossir que o ouvi escarrar, falar e tossir que o ouvi escarrar. Senhora que o Velho, letra de Nicolau Tolentino, adaptada por José Afonso, música de José Afonso, arranjo e violas acústicas, Júlio Pereira. Canção do espetáculo Guerra do Alecrim Mangerona, levado à cena pela Comuna, uma das 12 de Fura Fura, o disco que surpreendeu, mas não surpreendeu, João Gil, então músico do Trovante e participante na respectiva gravação. Para já, porque o Fura Fura foi uma recolha das canções feitas para uma peça de teatro, A Barraca, sobre o Zé do Telhado. O Zé do Telhado era uma figura popular da nossa história, de uma história contada às lareiras, por exemplo, pela minha avó, Beirã, e eu tenho que falar aqui das minhas raízes beirãs. Da Covilhã. Sim, e não só da Covilhã, que vai de perto de Belmonte até à Soalheira. É uma grande família de cristãos novos e de foragidos de Espanha e por aí fora, da Inquisição, como é grande parte das famílias daquela zona toda. E nós tínhamos há uma tradição muito grande de músicos na minha família. Aquele tipo de ligação, tanto com o Fado de Coimbra, com Artur Paredes e Carlos Paredes, depois com a triangulação, com a música da Beira Baixa, com a Senhora do Almortão, tudo isso já era do meu conhecimento. Quando o trabalho do Zé do Telhado e do Fura Fura nos vem parar às mãos, aquilo já me é familiar, geneticamente. Não me foi difícil, confesso que não foi difícil entrar naquele território, porque é uma coisa sanguínea. Está cá, é um tipo de música
que nós sentimos de outra maneira, mais dentro de nós, porque faz parte da nossa tradição beirã, digamos assim. As Sete Mulheres do Minho também foi algo que entrou bastante bem. No fundo, todas as raízes tradicionais têm muito a ver com a minha carga genética individual. Estou a falar agora da minha família, se me permitem. E por isso, esse contacto com o Zeca Afonso foi muito facilitado por causa disso. É surpreendente porque sinto uma grande familiaridade, e é surpreendente porque mostram o Zeca Afonso altamente inspirado e sempre a procurar que a sua música brotasse da cabeça dele como água transparente. Eu acho que é este o grande ensinamento, que é de uma pessoa, diria, muito mozartiana dentro da música popular, porque é uma música muito transparente e muito limpa e muito inspirada, como água que corre. Apesar dela ser muitas vezes complicada de construir, é extremamente fácil de ouvir. Está tudo no Fura-Fura. Aquilo que eu acabo de dizer é aquilo que está lá no Fura-Fura. É uma coisa espontânea, imediata. Não sei se ele a compôs desta maneira como eu estou a dizer, mas é assim que se ouve. Muito simples. É uma coisa que sai assim, como quem faz um gesto, como quem pega numa tela e pinta um quadro num gesto só. Um gesto que demorou 2 segundos a fazer, mas é uma vida inteira lá por trás. E é um povo inteiro. O disco Fura-Fura, onde nas palavras de João Gil está tudo. Onde está a abrir a canção que ouvimos João Gil trautear. Quanto é doce. Quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito e a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza ao desgosto, põe-se um ponto na tormenta, quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. E embora seja ladrão aquela que tenha mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. Embora seja ladrão aquela que tenha mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. Quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito e a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza ao desgosto, põe-se um ponto na tormenta, quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. E embora seja ladrão aquela que tenha mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. E embora seja ladrão aquela que tenha mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. No disco Fura-Fura, onde está tudo, está então a canção Quanto é Doce, letra popular, música de José Afonso, com António Chainho, José Maria Nóbrega, Naomi Aner e as vozes do Trovante. Outro dos discos distintos e particulares de José Afonso, por muitas razões, mas desde logo por integrar maioritariamente canções que José Afonso escreveu, coescreveu e compôs para espetáculos teatrais e por convite direto dos amigos que tinha nas companhias de teatro, a Barraca e Comuna. Mas também porque, para os jovens músicos que com José Afonso colaboraram na gravação de Fura-Fura, nada voltou a ser como antes. Luís Represas. Este trabalho que nós fizemos com ele, que o Trovante fez com ele, fundamentalmente nestas 3 músicas que nós arranjámos e depois no resto cantámos com ele, foi feito com uma enorme paixão, com um enorme respeito pelo Zeca, assim como aconteceu com outros músicos com quem trabalhámos para a frente, portanto, com o Fausto. A seguir gravámos parte das histórias de viajantes com o Fausto. E eu acho que esta nossa passagem por aqui, como diz o Manuel Faria no livro que escreveu,
Eu acho que nós, neste disco, ganhámos o nosso estatuto de músicos. Acho que foi aqui. João Gil. A colaboração com o Zeca neste disco foi altamente positiva e produtiva para nós. E por isso, repara, essa colaboração é uma coisa ativa, é um fenómeno construtivo, orgânico. Não é uma fase de vida que depois tu viras para outra e esqueceste. Não. Bate muito forte quando se ouve e leva a sério um mestre. E Júlio Pereira? Júlio Pereira não tem dúvidas. É depois da gravação de Fura Fura e graças aos concertos em que acompanha José Afonso que o Cavaquinho, de 1981, um dos mais merecidos e estrondosos êxitos da música popular portuguesa, começa a ganhar forma, autonomia e vida própria. Zeca, lá está. Percebes que isto é a altura marcante onde se começa a tornar visível alguns traços de uma doença que não o deixa da melhor forma. E, portanto, ele, para se defender nos concertos, eu ensaiava com o Janita e com o Serginho, tocávamos quando íamos ensaiar com o Zeca, e ele começa a gostar de me ver tocar cavaquinho e pede-me em todos os concertos. E, portanto, eu, quando fiz o disco Cavaquinho, tinha uma grande prática, tinha muita rodagem, e começou logo até com uma turnê que fizemos durante um mês na Alemanha, onde eu toquei em necessidades esse instrumento. Portanto, deu para ver a reação das pessoas, e eu próprio, sem querer, adquiri muita rodagem com esse instrumento. Portanto, a gravação do Cavaquinho acabou por ser uma consequência disto, não é? Portanto, o Cavaquinho de Júlio Pereira deve-se também ao José Afonso, também é culpado, entre aspas, disso. Não tenho as dúvidas nenhumas, acabou por ser culpado. Ou seja, não é ele que me põe a tocar cavaquinho, isto foi uma coisa que eu comecei que não tinha que ver com ele, até teve que ver mais até com o Pedro Caldeira Cabral, porque íamos os dois na rua, vimos 2 cavaquinhos, comprámos por 900 escudos cada um. Mas depois isto é coincidente, era numa altura que eu estava a trabalhar com José Afonso e, portanto, o Zeca, de facto, acabou por, ao pedir para eu tocar sempre nos concertos dele, depois continuei, claro. Todos continuaram, afinal de contas. Júlio Pereira, Luís Represas e João Gil, estes dois ainda por mais de 10 anos no Trovante. Nenhum cala quanto a colaboração com José Afonso foi marcante e ainda hoje se reflete naquilo que fazem e na forma como agem. Não posso dissociar a minha produção intelectual do facto de ter coabitado na mesma época com o Zeca Afonso, embora miúdo novo. É uma estátua que nós temos aqui dentro de nós. A Antena 1 apresentou Fura Fura, o mais teatral dos discos de José Afonso. Ele, que só nos trouxe a maior miséria, encontra-se a pagar a sua vilania num exílio vergonhoso em terras de Espanha. Provou-se que o povo tinha razão e provou-se também que a unidade de todos os cidadãos há de levar de vencida essa corte corrupta e indigna. Temos de exigir medidas revolucionárias ao novo governo. Não podemos permitir que o Duque de Palmela, o novo ministro, continue nas mesmas águas turvas do Costa Cabral. Se não é capaz de tomar medidas que sirvam o povo, que vá para lá outro. Interpretação de Júlio Pereira. Arranjos, direção musical e mistura. É o primeiro disco onde eu, de facto, começo a trabalhar a sério com José Afonso. Aliás, tão a sério que depois fiquei para sempre. João Gil, músico do Trovante, arranjo de 3 canções. Fura Fura está dentro dos grandes trabalhos de Zeca. Não posso dizer que haja um trabalho menor. Todos eles fazem parte de um caudal enorme. E Luís Represas, músico do Trovante, arranjo de 3 canções, coro e segunda voz, em O Cabral Fugiu para a Espanha. Este trabalho que nós fizemos com ele, que o Trovante fez com ele, fundamentalmente nestas 3 músicas que nós arranjámos e depois no resto cantámos com ele, foi feito com uma enorme paixão. Fura Fura, especial da Antena 1 dedicado à reedição com som remasterizado do 10º e penúltimo disco de José Afonso para a editora Orfeu, de Arnaldo Trindade. Um programa de António Macedo com gravações e montagem de António Antunes. Sua terra, um homem tentar aventura. Põe a roupa na maleta, lá vai a balada. Não pensa em voltar. Faz como a formiga, fura, fura. Faz como a formiga, fura, fura. Fura sem parar. Faz como a formiga, fura, fura. Faz como a formiga, fura, fura. Fura sem parar. Pela estrada fora e era já meia-noite, só cães a ladrar. Na chuva, na terra, o vento no mar. Na chuva, na terra, o vento no mar. Um velho voltou e disse-lhe adeus, cantando e dançando debaixo do céu. Um velho voltou e disse-lhe adeus,
cantando e dançando debaixo do céu. Que é pena, que é mágoa, que uma ave de penas não possa voar. Nai, nai, no, nai, nai, no, nai, nai, no, nai, nai, no. Às vezes não tenho jeito para falar de amigos. Meu amigo passageiro, dá-me o teu capote para me abrigar. Vai num barco à vela, numa vela, vai num barco à vela, numa vela, vai fazer-se ao mar. Vai num barco à vela, numa vela, vai num barco à vela, numa vela, vai fazer-se ao mar. Passaram-se os dias, dias da vida de um cavalo a galopar. E o homem a andar, e o homem a andar, e o homem a andar, e o homem a andar. Um velho voltou e disse-lhe adeus, cantando e dançando debaixo do céu. Um velho voltou e disse-lhe adeus, cantando e dançando debaixo do céu. Que é pena, que é mágoa, que uma ave de penas não possa voar. Nai, nai, no, 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 nai, nai, no.